Eu não durmo mais. Faz 4 anos. Não é aquele dormir mal que todo mundo fala. Eu simplesmente deito e fico ali, horas e horas, com os olhos fechados, mas a mente acordada. Lá pela madrugada, o corpo desiste antes de mim e eu apago. Não chega a ser sono, é só exaustão. Tudo começou naquela noite. Eu trabalhava como segurança em um condomínio novo, desses que ainda estão sendo construídos. Durante o dia era um caos, caminhão entrando, material, pedreiro para todo lado. Mas à noite era silêncio. Um silêncio pesado, denso, errado. Eu pegava o turno da noite. Ficava na sede, que era a única construção pronta, e fazia rondas com o carro. Era um trabalho tranquilo, até monótono. Naquela noite, não. Cheguei para render o colega e ele já veio com aquela cara de quem fez merda. O carro estava quebrado. Conhecendo ele, provavelmente deixou ferver. Resultado, ronda a pé. E aquele lugar era grande, cheio de aclive, terreno irregular, casas ainda só no esqueleto. Esperei um pouco na sede. Tentei ignorar a sensação estranha que já estava ali comigo desde que cheguei. Sabe quando o corpo percebe alguma coisa antes da cabeça entender? Era isso. Por volta das 10 da noite, peguei a lanterna e saí. No começo, tudo normal. Caminho de terra, algumas estruturas de concreto, o vento passando seco. Mas aquela sensação não ia embora. Pelo contrário, só aumentava. Os pelos do meu braço arrepiavam sem motivo. Meu coração do nada disparava. Eu parava, olhava ao redor. Nada. Até que eu vi. Primeiro, os olhos. 2 pontos vermelhos, fixos em mim. Não era reflexo de luz. Eu já tinha visto reflexo em animal antes. Aquilo não era. Aquilo brilhava por conta própria, como brasa acesa. E então veio o cheiro. Um cheiro que eu nunca esqueci. Queimado, podre, rançoso. Como se algo estivesse apodrecendo e queimando ao mesmo tempo. Meu estômago virou na hora. E aí, eu ouvi a respiração. Forte, pesada, ritmada. Como um motor velho funcionando mal, vibrando no ar, entrando no peito. Ele saiu da sombra. Grande, mas não era só o tamanho. Era errado. O corpo parecia montado de forma que não fazia sentido. Como se a natureza tivesse tentado fazer aquilo e desistido no meio do caminho. Os pelos eram ralos, grudados, como se estivessem sempre molhados. A pele parecia doente. Sarna, ferida, alguma coisa assim. Aquilo não era um animal. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu corri. Tentei. Minhas pernas estavam pesadas, descoordenadas. Eu tropeçava no próprio passo, sem conseguir ganhar velocidade. Meu cérebro gritava para eu parar, mas o instinto empurrava para frente. Aí eu ouvi ele vindo. E não era corrida normal. Era rápido demais. Depois eu tentei calcular. Ele deve ter percorrido uns 300 metros em menos de 15 segundos. Quando eu percebi, ele já estava em cima de mim. Eu caí. Não lembro direito como, só sei que caí. E ele veio. Senti o peso, o ar sumindo do peito. Ele se aproximou do meu rosto. Eu não conseguia fechar os olhos. Eu vi os dentes. Vi a baba escorrendo. Senti o cheiro mais forte do que nunca. Eu quis rezar, mas eu não sei nenhuma oração. Então eu só fiquei ali, esperando morrer. Mas ele não fez nada. Ele me farejou. Por alguns segundos que pareceram minutos,
Ele só ficou ali, me analisando. Então, me empurrou. Como se eu fosse nada. Como se eu só estivesse no caminho. E foi embora. Simples assim. Eu fiquei ali, sentado no chão, sem força para levantar. Não sei quanto tempo passou. Não sei quando amanheceu. Disseram que um pedreiro me encontrou no dia seguinte. Eu não lembro. Quando dei por mim, já estava num posto de saúde. Eu tentei contar, tentei explicar o que eu vi, mas ninguém acreditou. Virei piada. Saí do emprego. Segui a vida, do jeito que dá. Mas desde aquele dia, toda vez que eu fecho os olhos, eu ainda vejo ele em cima de mim. Era madrugada quando eu finalmente parei. Minhas pernas latejavam depois de horas caminhando sem rumo certo. O ar estava frio, daquele tipo que entra pelos ossos, e o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som distante de insetos e o sussurro do vento entre as árvores. Encontrei uma pedra grande à beira da trilha e me sentei, deixando o corpo descansar enquanto olhava o céu escuro, sem lua. Eu não sei exatamente por que continuei andando naquele dia. Talvez fosse só cansaço da rotina, talvez algo mais difícil de nomear. O fato é que caminhei até não sentir mais meus pés, e mesmo assim continuei. Foi quando eu ouvi um estalo seco. Não era o tipo de barulho que o vento faz, era peso, algo grande se movendo entre as árvores. Meu corpo travou. Eu virei a cabeça devagar, tentando enxergar no escuro. No começo não vi nada, só sombras sobre sombras. Mas então, 2 pontos refletiram a pouca luz do céu. Olhos. Altos demais para serem de um cachorro. Grandes demais para serem de qualquer coisa normal. Ele saiu das sombras como se sempre tivesse estado ali. Lobisomem. Não era como nos filmes. Não havia exagero ou fantasia naquele momento. Só presença. Um corpo enorme, coberto por pelos escuros, músculos tensos, respiração pesada. Ele não rosnava, não avançava. Apenas me observava. E aquilo foi pior. Fiquei parado. Sabia que correr seria inútil. Sabia que reagir poderia ser interpretado como ameaça. Então fiz a única coisa que meu instinto permitiu. Levantei devagar. Ele não se mexeu. Dei um passo para trás. Foi então que ele avançou. Não para me atacar, mas o suficiente para deixar claro: eu não podia ficar ali. Engoli seco e comecei a andar pela trilha de volta, tentando manter um ritmo firme, sem parecer desesperado. Meus ouvidos estavam atentos a cada som atrás de mim. Ele vinha. Eu não precisava olhar para saber. Eu sentia o peso dos passos, o ar sendo deslocado, aquela presença constante nas minhas costas. Sempre a alguns metros, sempre me acompanhando. Quando eu diminuía, ele se aproximava. Quando eu acelerava, ele mantinha a distância. Não havia dúvida na minha mente naquele momento. Eu não era a presa. Eu era o intruso. E aquilo era território dele. A caminhada de volta pareceu durar horas, embora provavelmente tenham sido minutos. Cada passo era uma mistura de medo e compreensão. Eu não estava sendo caçado. Eu estava sendo escoltado. Finalmente, comecei a ver o início da trilha, o ponto onde a mata se abria e a estrada de terra aparecia. Assim que pisei fora da área mais densa, o som dos passos atrás de mim cessou. Eu parei. Contra toda a lógica, eu olhei para trás. Ele estava lá, parado entre as árvores, metade do corpo escondida pela escuridão, os olhos ainda fixos em mim. Por um instante, ficamos assim, 2 seres,
cada um do seu lado do limite. Então ele virou e desapareceu na mata, como se nunca tivesse existido. Eu nunca mais voltei lá. Mas até hoje, quando penso naquela noite, não sinto que escapei de algo. Sinto que fui avisado. Eu nunca esqueci uma frase do meu avô. Ele dizia assim: lobisomem, esse bicho é maldito, coisa do demônio. Aí ele fazia uma pausa, olhava sério. Mas aqui não. Aqui isso não se cria. Outra pausa. E não se criou. Meu avô era homem bruto, criado na roça, num tempo em que criança não era criança, era mão de obra. De 6 irmãos, só ele sobreviveu. Carinho ele nunca recebeu, só trabalho. Mas quando teve a própria família, virou outro homem. Fui o melhor avô que eu poderia ter. E entre tantas histórias, tinha essa. No começo da vida com minha avó, eles tinham um sítio pequeno, só o suficiente para viver. Umas galinhas, um pouco de gado. Até que começou. Os ataques. As galinhas apareciam mortas, rasgadas. O gado assustado, cerca arrebentada. E o pior, o cheiro. Ele dizia que antes de tudo vinha o cheiro. Um cheiro forte, de enxofre. Cheiro de inferno aberto, ele falava. Os vizinhos sabiam. Todo mundo comentava. Mas ninguém fazia nada. Ninguém tinha coragem. Só que meu avô não era de aceitar prejuízo. Ele decidiu que aquilo ia acabar. Passou o dia inteiro preparando. Ferveu um caldeirão de óleo, daqueles grandes. Subiu ele num suporte, bem na entrada do cercado. Fez um corredor estreito, sem outra passagem. Se o bicho quisesse chegar no galinheiro, ia ter que passar ali. E esperou. Naquela madrugada, o cheiro veio. Antes de qualquer som, o cheiro tomou tudo. E aí, os urros começaram. Ele disse que aquilo não era som de animal, era outra coisa. Veio do mato, entrou direto no cercado, pesado, rápido. E quando passou, a armadilha desarmou, o caldeirão virou, o óleo caiu e o grito que ele descrevia, não parecia desse mundo. Era dor, mas era raiva também. A coisa se debateu, arrebentou o cercado com o peito e sumiu no escuro. Nunca mais voltou. Nunca mais teve ataque. Nunca mais teve cheiro. E meu avô ficou satisfeito. Mas um tempo depois, ele encontrou um compadre antigo. Um homem que ele não via fazia anos. E quando viu, travou. O homem estava todo queimado. O corpo marcado, pele repuxada, como quem levou óleo fervendo. Meu avô perguntou o que tinha acontecido. E o homem respondeu simples. Acidente, com óleo quente. Meu avô nunca provou nada. Nunca acusou. Mas toda vez que contava essa história, ele ficava em silêncio por um tempo. E depois dizia, bem baixo: eu sei o que eu vi.